Se você já teve que gritar, me respeite, sinto muito, você já perdeu o jogo. Porque o respeito, ele não nasce de uma exigência, ele vai nascer de uma postura que você adota na sua vida. Se você pode até tentar convencer o mundo inteiro com palavras bonitas, com belos discursos, com frases ensaiadas, mas se de alguma forma as suas atitudes elas não sustentarem as suas palavras, não mostrarem aquilo que você fala, a sua voz não vai ter peso nenhum. E é exatamente por isso que tantos homens hoje eles vivem frustrados. Falam, cobram, exigem e no final ninguém leva a sério. Eles acham que o problema é a mulher ou que é a mulher que não escuta, ou os filhos que não obedecem, é o chefe que não valoriza o seu trabalho. Mas o problema, na verdade, não está nos outros, vai estar nele mesmo. Porque ninguém vai respeitar quem primeiro não se respeita. Se a maioria dos homens eles querem esse respeito, mas eles buscam geralmente ali pelo caminho errado. Porque quem quer ser respeitado no grito, na pressão, no controle, ele não vai conseguir, né? Eles acham que a autoridade vai vir do tom de voz, do volume de voz que ele usa. Mas a autoridade, na verdade, ela não se constrói ali na boca. Ela vai se construir na vida que ele tem. Você pode repetir 1000 vezes: eu sou um homem dessa casa, mas se as suas atitudes no final desmentem essa frase, ela vai virar uma piada, né? Você pode até dizer que é confiável, mas se você não cumpre aquilo que você promete, cada promessa se torna um ruído vazio e invalida aquilo que você disse antes. Você pode até querer exigir respeito, mas se você vive se justificando, se você vive ali mendigando validação, mostrando ali fragilidade, ninguém vai te respeitar. O respeito ele não nasce do que você diz, ele nasce daquilo que você é. O homem que não cumpre o que fala, ele vai destruir a sua própria autoridade. E a cada promessa que ele quebra, a sua palavra vai perdendo peso, vai perdendo valor. A cada justificativa esfarrapada ali que você usa, a sua imagem vai cada dia mais se encolhendo, se diminuindo. E a cada tentativa que você tenta dar de explicações ali demais, se justificando demais, ela vai se diminuindo aos poucos aos olhos daqueles que está te escutando. Você acha que está se defendendo, mas no final você está se encolhendo. Você acha que está argumentando algo, mas você não está provando que sua palavra ali não vale nada, né? Uma mulher, ela tem a perspicácia de perceber isso, né? Os filhos também conseguem perceber isso com clareza. No final das contas, todo mundo percebe. Aí chega num ponto crítico, né, que a sua presença ela já não muda mais o ambiente. Você vira um cara invisível. Você chega ali, não muda nada, você fala e ninguém se move, ninguém te dá atenção devida. Porque sem uma palavra firme, sem uma voz de comando, não existe presença forte. Quando o homem ele chega ao ponto de ter que implorar para o respeito, implorar para ser visto, o teu jogo já está perdido há um bom tempo. Porque quem implora ali, ele não mostra que não, ele vai mostrar que não tem. Quem se ajoelha para pedir respeito, mostra que ele não acredita ser digno de receber esse respeito. E o respeito ele não nasce ali da pena, ele não vai nascer da dó que tem de você. O respeito ele vai nascer da referência que você coloca na tua vida. Você pode conquistar a obediência pelo medo, pode conquistar a atenção pelo grito, mas o respeito de verdade, aquele respeito genuíno, só vem da coerência, só vem daquilo que você diz e cumpre, né? Daquilo que você promete e entrega, daquilo que você escolhe e sustenta a sua escolha. Você não precisa pedir nada, as pessoas simplesmente te respeitam. A mulher vai respeitar o homem que cumpre o que fala, não aquele homem que se explica demais.
O homem que se justifica, que tenta convencer que apenas vive de acordos com aquilo que diz, mas sem executar nada daquilo que diz, você fica desacreditado. Os filhos, eles vão respeitar o pai que diz e faz aquilo que ele está dizendo, né? Que estabelece certos limites e mantém esses limites à regra, ele cumpre com os limites. Que ele vai mostrar firmeza sem precisar ali levantar a voz, ser agressivo, né? O mundo, ele vai respeitar quem não precisa provar quem é, mas aquele que simplesmente é, né? Aquele que não precisa anunciar a sua força, ele simplesmente é. E essa é a essência da autoridade masculina, né? O silêncio, mas aquele silêncio que tem peso, não dor, mas é um peso de presença, um peso que impõe sem precisar de ameaças, né? Aquele olhar que quando você olha, você transmite mais do que discurso, né? Agora, aquele olhar oposto de um homem que vive cobrando, que vive reclamando, que tenta se impor na marra, né? Aquele que ameaça, que grita, que argumenta, que tenta convencer todo mundo que só a palavra dele vale, mas no fundo todo mundo vai ver que aquela pessoa não é alguém para ser levada a sério. A mulher até escuta, mas ela não vai confiar, né? Os filhos até obedecem, mas obedecem por repreensão, por medo, mas não vão olhar aquele pai com admiração. No trabalho, as pessoas, quando ele tem um cargo de liderança, até acatam as ordens, mas pelas costas fazem chacota, riem dele, né? Esse homem, ele se torna uma caricatura, um ruído vazio. E o mais trágico de tudo isso é que ele não percebe, ou finge que não percebe. Ele acha que ele está sendo firme, que ele está sendo posturado, mas no final ele está sendo fraco, né? E de outro jeito, tentando forçar no grito, tentando o que poderia ser só apenas se posicionar e conquistar na conduta, né? O respeito ali é uma consequência de coerência. Você não precisa se esforçar para exigir quando se torna alguém que inspira. Quando você é coerente, você não precisa se justificar, porque a vida já vai falar por você. Quer o respeito da sua esposa? Então, seja aquele homem que cumpre o que promete, né? Que fala pouco, mas cada palavra tem peso, tem firmeza, tem significância, né? Você quer o respeito dos seus filhos? Então, seja o pai aquele que dá direção com a própria vida, não só com sermões longos e extensos. Mostre-lhe que a sua palavra é lei porque a sua vida confirma cada vírgula dela. Você quer respeito ali do mundo? Então você tem que parar de mendigar validação. Para de se explicar demais, para de tentar convencer com palavras, mas convença com atitudes. Seja tão inteiro que as pessoas não tenham outra opção além de respeitar. Se ninguém te respeita, isso aqui não é o fim do mundo, né? É só um sinal claro de que você precisa se reconstruir, você precisa criar um posicionamento diferente. E reconstrução, ela não começa na exigência, ela começa no silenciamento. Você vai começar a cortar as promessas vazias, você vai parar de dizer e começar, né? Você vai parar de dizer coisas e vai começar a fazer mais. Você vai escolher um campo da sua vida, só um, e volta a ser implacável naquele campo, né? Seja direcionado, seja específico. Você pode cumprir os horários, manter a palavra dada, organizar suas finanças, cuidar da sua saúde, tanto faz o que você vai fazer, mas escolha um campo e seja inegociável dentro dele. Quando você começar a cumprir o que você fala, as pessoas vão perceber e vão te olhar de maneira diferente. Você vai começar a se impor sem grito, mas com presença. Então, quando eles perceberem essa evolução, eles vão começar a confiar em você. E quando eles confiarem, automaticamente o respeito vem. Quando você reconquista o respeito com as suas atitudes, nunca mais você vai precisar pedir para ninguém. Me respeite, né? Porque ali você já está se invalidando quando você precisa pedir algo. No fim das contas, ali o respeito ele começa em um lugar. Primeiro, em você.
Você quer que a sua esposa te respeite, mas não vive cedendo, mas você vive cedendo só para agradar. Você quer que os seus filhos te respeitem, mas vive quebrando as regras que você mesmo cria, né? Aí tá a incoerência, né? Você quer que o mundo te respeite, mas você vive ignorando os teus próprios limites. Como que você vai exigir respeito se você não se respeita primeiro? Então, eu quero que você entenda uma coisa. Quem não se respeita não é respeitado. Então, você tem que parar de tentar controlar os outros e passar primeiro a se controlar. Então, você tem que parar de exigir ali da tua esposa, dos teus filhos, dos teus colaboradores e passar a exigir de si mesmo. Porque o respeito ali ele não vai ser conquistado quando o outro te obedece. Ele vai ser conquistado quando você se torna exemplo, quando é inegociável os seus próprios valores, os seus padrões. A virada ela não é externa inicialmente, ela é interna. Não é fazer os outros te levarem a sério, é se tornar alguém impossível de ser ignorado. Você não precisa falar demais, o que você precisa é falar menos e cumprir mais. Você não precisa ali se explicar demasiadamente, você precisa viver de forma que não precise de explicação. A autoridade de um homem ela vai estar no silêncio das suas atitudes, porque quem está ocupado construindo, ele não vai precisar anunciar nada, né? Quem está tão inteiro no propósito, ele não vai precisar implorar reconhecimento de ninguém. Porque se você quer realmente o respeito fiel ali da tua esposa, dos teus filhos, do mundo, você vai primeiro precisar parar de implorar, primeiro de parar de buscar validação fora. Você vai primeiro ter que parar de reclamar que ninguém está te ouvindo. Você vai ter que parar de se encolher tentando agradar, né? Sendo ali o homem bonzinho. Primeiro ponto é erguer a cabeça, calar a boca e cumprir as tuas promessas. Seja o tipo de homem que não precisa dizer que merece respeito, mas aquele homem que a própria vida já prova que ele tem isso, que ele merece isso. Quem pede respeito naturalmente já não tem. E quem se respeita primeiro nunca vai precisar pedir respeito depois. Esse aqui é o caminho da masculinidade autêntica. Esse é o código soberano.